A palestra de hoje é sobre algo que está ocorrendo no nosso país, né? E acho que todo mundo já ouviu falar alguma coisa sobre isso. Mortes coletivas. Por que acontecem as chamadas mortes coletivas? Primeira situação, todo mundo vai morrer um dia, certo? Todos nós vamos morrer, de alguma forma ou de outra, vamos desencarnar, tá? E às vezes as pessoas se perguntam o porquê que acontecem certos tipos de mortes que envolvem muitas pessoas de uma maneira tão catastrófica, tá? Então, o que eu vou falar hoje é com base na doutrina espírita, né? Essa doutrina que esclarece a todos nós sobre a nossa vida, sobre a vida atual, sobre a vida passada, sobre a vida futura, sobre por que estamos aqui, para que estamos aqui, para onde vamos, de onde viemos. Então, o porquê que acontecem essas mortes? Vamos lá. Para termos um entendimento melhor sobre as mortes coletivas e tudo que as envolve, teríamos que ter um estudo mais aprofundado da doutrina espírita. As pessoas que querem entender um pouco mais sobre o que eu falei agora, né, procurem estudar a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é boa para qualquer religião. As pessoas fizeram da doutrina espírita uma religião, mas a base doutrinária, os ensinamentos da doutrina espírita servem para todos. Tá? Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais, estude a doutrina espírita. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, todos nós estamos aqui para evoluir. Deus nos criou, vamos dizer assim, simples e ignorantes, espíritos simples e ignorantes. O que seria isso? É como a nossa infância, tá? A gente nasce como? Um bebezinho. Não sabemos nada. Temos que aprender a falar, temos que aprender a andar, temos que aprender tudo, tá? O espírito é assim quando ele nasce. E como é que ele vai evoluir? Através do aprendizado de diversas encarnações. Então você aprende uma coisa nessa encarnação, desencarna, passa um tempo no plano espiritual, volta, nasce de novo, né? Aprende mais um pouco e assim sucessivamente. Então nós temos a evolução moral e a evolução intelectual. Hoje a gente vê também, só para vocês entenderem, por exemplo, uma criança de 4 anos que toca piano perfeitamente. Como é que ela aprendeu isso? É um gênio? Sim, é um gênio, é um superdotado. Tá? Mas ela aprendeu isso numa outra encarnação. Ela não foi privilegiada. Deus não dá privilégios para ninguém. Ele cria todos iguais. Então, o que acontece? Nessa encarnação, ela é um gênio da música, mas por quê? Em diversas outras encarnações, com certeza, ela se dedicou à música. Tá? Então, hoje ela está, vamos dizer assim, uma criança gênio. E assim todos nós somos. Alguns mais inteligentes, alguns menos. Tudo depende do quê? Do nosso aprendizado. Daquilo que aprendemos e daquilo que fazemos nas nossas reencarnações. Isso tudo para explicar o quê? Tudo que acontece na nossa vida, tudo, é reflexo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e dos nossos atos. Tá? Deus não castiga ninguém. Ponham isso na cabeça. Deus não castiga ninguém. As coisas que acontecem devido aos nossos atos, pensamentos e ações. Existe uma lei, tá? Uma lei universal. Deus criou o universo, Deus criou tudo e criou leis para que tudo funcione perfeitamente. E uma das leis que regem o universo é a chamada lei de ação e reação. Para toda ação há uma reação. Se eu chutar a parede, é claro, a minha ação vai fazer com que a parede é sólida e eu machuque meu pé. Tá? Se eu chutar uma bola na parede, a bola vai bater e vai voltar. Tá? Tudo que eu faço, né, toda ação, acontece uma reação. Tá? Então, na nossa vida, a gente pratica diversas ações. Se forem ações boas, consequentemente,
o retorno será bom. Se eu faço ações ruins, consequentemente, o que volta para mim é algo ruim. Tá? O que muitas pessoas não entendem é o porquê que às vezes uma pessoa muito boa passa por uma situação muito ruim. Aí a gente está olhando só o quê? Uma parte da vida daquela pessoa. Está olhando somente essa encarnação. Se Deus é perfeito, se Deus é um pai justo e bom, ele não castigaria um filho à toa, sem necessidade. Não porque Deus não castiga. Como eu falei, existe uma lei. Tá? Então, se a pessoa está passando por uma situação difícil, agora, ou seja, nessa encarnação inteira, tá? Já nasceu doente, já nasceu com problema. Tá? Aí a gente vê a diferença de pessoas sadias, pessoas que já nascem sem perna, sem braço, diversas situações. Como explicar isso? Então a gente explica justamente isso. Isso tudo é um efeito de ações que fizemos no passado. Um exemplo. Uma pessoa nessa encarnação, vamos dizer nessa encarnação, ela dá um tiro na sua cabeça. Tá? Um exemplo simples. Se matou. Ela tentou contra a própria vida, se matou, desencarna, tá? E o espírito dela vai para o plano espiritual. Com certeza vai sofrer um bocado no plano espiritual, porque vai se arrepender do que fez, porque o intuito de tirar a vida acabou vendo que a vida continua. A nossa vida continua. Perdemos somente o quê? O corpo físico. Tá? Então esse espírito estando do outro lado, ele se arrepende e uma hora ele vai ter que reencarnar. Só que quando ele deu um tiro na cabeça, tirando a sua própria vida, ele praticou o suicídio, que é algo contra as leis de Deus. Certo? Então, automaticamente, ele prejudicou o seu perispírito, que é o que a gente, vamos dizer assim, que os espíritos vivem com o corpo perispiritual do outro lado. Aí, ele vai reencarnar, vai nascer de novo. Como que vocês acham que ele vai nascer de novo? Com um problema, provavelmente, na parte do cérebro, ou na parte motora, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então isso é para explicar brevemente as ações que a gente pratica e a influência que isso exerce para uma próxima reencarnação. Tá? Então, se ele praticou esse ato, danificou o seu cérebro espiritual, reencarnou, com certeza vai reencarnar com problema cerebral. Então, por isso, muitas vezes, crianças já nascem com problemas cerebrais. Não quer dizer que tenha sido um suicida, tá? Eu estou dando apenas um exemplo. São diversos fatores, diversas situações, por isso que eu digo que a gente tem que ter um estudo aprofundado da doutrina espírita, porque são diversas situações que influenciam numa reencarnação. Às vezes, inclusive, o espírito vem de uma forma, vamos dizer assim, um problema, não é nem por causa do resgate dele, é por causa do resgate dos pais, que precisam passar por uma situação difícil com um filho problemático. Tá? Então o espírito é tão bom que ele resolve vir com um problema para ajudar os pais no seu resgate, no resgate dos pais. Então é por isso que eu digo que isso é apenas um exemplo simples para a gente começar a entender, tá, que as nossas ações influenciam nessa encarnação e nas futuras reencarnações. Certo? Então o que acontece nas mortes coletivas? Não sei se vocês já ouviram falar do incêndio que teve no ano de 1961. Isso o Chico Xavier, através de uma psicografia do irmão X, que seria Humberto de Campos, né, é um circo de Niterói, o Gran Circo norte-americano, que pegou fogo no dia 17 de dezembro de 1961. Nesse circo, acho que foram quase 1000 pessoas que desencarnaram ali, muitas crianças, né? A lona do circo era uma lona pesada, ela tinha, quando caiu sobre as pessoas, é como se fosse uma pasta que queimou muita gente, certo? E aí veio uma psicografia através de Chico Xavier explicando esse desencarne coletivo. Por que seria isso? A explicação do espírito seria a seguinte: todos aqueles espíritos que ali estavam, né, que desencarnaram naquela situação do circo, no ano 177 da era cristã, tá?
na cidade de Lyon, na Gália Francesa, era uma turma que queimava os cristãos, né? Que usava os cristãos naquela época, né, como diversão. Botavam os animais comerem, estraçalharem, né, os leões. E naquela cidade ia vir uma pessoa importante e a turma da cidade resolveu fazer um espetáculo para esse visitante. E qual foi a ideia deles? De tacar resina nas mulheres e crianças e botar fogo. E botar os animais depois para os outros. Então toda essa turma que fez isso, né, olha só, 177 para 1961. Foram quase 12 séculos para que essa turma se reencontrasse e resgatasse aquilo que fizeram 12 séculos atrás. Como eu falei, nós nascemos, né? Deus nos criou para uma evolução. E a gente só consegue evoluir continuamente resgatando tudo aquilo que a gente fez de errado. Então nós temos uma evolução, todos nós, tá, a atingir. Aqui a gente fala muito, um dia todos nós seremos anjos. E o que é um espírito perfeito? O que é um anjo? É um espírito que já atingiu a perfeição, que não tem mais o que resgatar, que já, de certa forma, está num processo evolutivo tão grande que ele já tem tanto a evolução moral e intelectual dele, é muito grande que ele não precisa mais nem reencarnar. Vou dar um exemplo, Jesus. Jesus é um espírito perfeito que não precisava reencarnar. Ele reencarnou porque ele quis. Para quê? Para nos ensinar. Ele veio como missão para nos ensinar. Certo? Então essa é a nossa evolução, certo? Então o que aconteceu? Esses espíritos, já muitos deles tinham evoluído bastante, mas ainda tinham essa pendência lá no passado. Então o que acontece? A espiritualidade, né, a espiritualidade maior, os espíritos perfeitos, como Jesus, sabem as situações que vão acontecer e às vezes é até programado já a pessoa, o espírito já nasce sabendo que vai passar por certas situações. Tá? Então, o que aconteceu? A espiritualidade já sabia do circo, né? E conseguiu reunir toda essa turma. Olha o trabalho que é também para reunir todos aqueles espíritos que tinham que resgatar essa situação naquele momento. Então, a maioria que estava ali, né, estava nessa situação na cidade de Lyon em 177. Acontece também que às vezes pessoas que fazem algo parecido, tá, que tem um resgate parecido, acabam se juntando numa mesma situação. Tá? Então não eram só esses dessa cidade de Lyon que queimavam cristãos. Tinha outras pessoas de outras cidades que também faziam a mesma coisa. Então de repente alguns outros espíritos também se reuniram ali para que fosse um resgate, chamado resgate coletivo. Né? Então isso, vamos dizer assim, explica, né? Nos dá condições de entender o porquê que essas coisas acontecem. Mas isso não tira o nosso sentimento. Tá? Não é porque a gente entende, principalmente nós que somos espíritas, e entendemos o porquê das coisas, que deixamos de ter sentimentos. Então a gente sente, né? A gente chora, a gente sente por cada pessoa que desencarnou. A gente sabe que isso é um processo natural, todo mundo vai desencarnar um dia, um processo natural, mas a gente não pode deixar de sentir. E isso também, de certa forma, entra numa outra lei, né, que é a chamada lei da disposição e a lei do progresso. Porque isso também serve para quê? Para que as coisas melhorem. Eu estava escutando uma palestra hoje sobre a Segunda Guerra Mundial. Foi terrível a Segunda Guerra Mundial. Quantas milhões de vidas foram ceifadas na Segunda Guerra Mundial? Mas depois da Segunda Guerra Mundial, a evolução do nosso planeta deu um salto muito grande. Entendeu? Então isso tudo às vezes acontece, as desgraças coletivas acontecem para que naquela região haja o quê? Um impulso na sua evolução. Tanto na evolução intelectual, quanto na evolução moral daqueles que ali estão. Tá? Um outro exemplo, agora dos meninos do Ninho do Urubu, do Flamengo. Tá?
Não sabemos e nem interessa saber o porquê que aconteceu isso. Mas é assim, gente. Nada acontece por acaso. Aqueles meninos que não precisavam desencarnar naquele momento, saíram, conseguiram sair. E infelizmente desencarnaram os outros 10. Como eu falei, é uma situação triste. É uma situação que nos deixa, né, extremamente compadecidos, né, com os familiares, com esses espíritos, mas podem ter certeza que a espiritualidade, quando acontece uma situação dessa, tá, existe um grande aparato também do lado de lá. Um grande aparato espiritual, tá, onde muitas vezes os espíritos que desencarnam nessa situação, a grande maioria talvez nem sinta o desencarne. Né? Ali ó, alguns até já estavam dormindo e já acordam do outro lado. A gente sabe que eles pensam que é terrível, principalmente morrer queimado, né? Então aí nós temos essa situação. Mas o aparato espiritual que nos recebe do outro lado, muitas vezes familiares também já partiram, né? Pais, mães, às vezes parentes, inclusive parentes de outras reencarnações, tá? Porque os espíritos se reconhecem. Então estão lá para receber esses espíritos. Então Deus é tão sábio que ninguém fica, né, numa situação desamparadora. Tá? Então a gente tem que pensar assim, quando a gente faz alguma coisa, o nosso corpo é energia, certo? Nosso espírito é energia. Então nós vamos acumulando energias nesse corpo. Então as situações que vão acontecer na nossa vida, isso já serve também para a gente pensar em tudo que acontece na nossa vida. Tá? Porque nós fazemos coisas, tá, que essa energia, um dia vai acontecer algo que nos leve a resgatar aquilo. Então nós temos a energia compatível com aquele problema. Vamos dizer assim, uma pessoa que engana, que rouba, né? O que acontece? Ela cria uma energia de enganação, de roubo. Um dia ela vai ser roubada, ela vai ser enganada. Tá? É como eu falei, nada acontece por acaso. Só que a gente não sabe o porquê estamos passando por aquela situação. Qual é a melhor maneira de passar por uma situação? É o que a gente chama de resignação. O que é a resignação? É saber que Deus é perfeito. É saber que Deus não nos castiga. É saber que se estamos passando por aquilo, precisamos. Precisamos para quê? Para nos melhorar. Para entender melhor. Para evoluir. Tá? Porque muitas vezes é através da dor, né, do sofrimento, que a gente evolui. Infelizmente, a grande maioria só evolui passando pela dor e pelo sofrimento. Tá? Então, isso eu trouxe essa palestra hoje, porque como aconteceu esses dois fatos, Brumadinho, né, e logo em seguida dos Mineiros do Flamengo, então muitas pessoas ficaram curiosas e perguntaram por que morre tanta gente assim. A primeira coisa é, por que Deus fez isso? Por que Deus deixou acontecer? A gente tem que ter em mente outra coisa. Essa encarnação é um sopro em relação à eternidade. Nós somos espíritos eternos. Com certeza todos nós que estamos aqui já tivemos talvez centenas, ou talvez até milhares de reencarnações. Imagina um espírito ser criado simples e ignorante, como eram, vamos dizer assim, o homem das cavernas, sem conhecimento nenhum, até chegar na atual situação que estamos hoje, né? Com a tecnologia que temos hoje. Tá? Então tudo isso é uma evolução constante que vamos, né, galgando com as nossas reencarnações. Um outro fato também, tinha uma história de dois espíritos que já estavam, inclusive para passar por vamos dizer assim, uma categoria superior de espíritos, né, que os espíritos também são classificados a gente classifica para entender um pouco a escala espiritual, né? Então tinha dois espíritos que já estavam para passar por uma escala superior. E só que eles tinham uma pendência de também 10 séculos atrás. Eles eram daqueles que pegavam as pessoas e jogavam no abismo. Tá?
Então, é claro que passaram por muitas situações, mas o resgate referente a isso, eles ainda não tinham passado. Tá? Então eles resolveram vir os dois, eram dois espíritos, eles resolveram vir os dois juntos. Se alguém souber dessa história depois, me conte, que eu não lembro aonde foi. Né? Resolveram reencarnar juntos. Eles eram pilotos de avião, tá? E sabiam que eles iam desencarnar num acidente aéreo. E um belo dia, os dois vindo de avião, o avião caiu e os dois morreram, desencarnaram. Então conseguiram com isso, né, resgatar aquilo que eles fizeram no passado. Tá? Então isso é uma pequena explicação, né, do porquê dos desencarnes coletivos. Aí nós temos também aqui no Brasil, não sei se alguém se lembra do edifício Joelma, o edifício Andraus, o edifício Joelma, também teve psicografias referentes a isso, que também era um desencarne coletivo. Nós temos aí da Boate Kiss, também, né, que falavam a mesma coisa, que eram desencarnes coletivos. Tá? Mas é o que eu falei, o sentimento de perda, tá? Isso a gente tem. Por mais que a gente entenda uma situação, e nem devemos perder os sentimentos que a gente tem, né? De amor ao próximo, de querer as pessoas bem. Alguém quer desencarnar aqui? Levanta a mão, quem quer desencarnar? Ninguém, né? Mas todo mundo vai desencarnar. Tá? Quer desencarnar? Estou levantando a mão. Certo? Então o que a gente tem que pensar para a nossa vida? Fazer o melhor possível. Porque o que nós estamos fazendo hoje, além de influenciar nessa vida, vai influenciar na próxima. Você vai reencarnar novamente. Aí pensa o que você fez nessa vida. Quem aprontou muito já sabe que na próxima vai ter muita coisa para resgatar. Né? E aí eu falo mais uma coisa. Qual é a única maneira de se, vamos dizer assim, não eliminar o karma negativo? Né? Seria um karma negativo. Qual a única maneira da gente eliminar o karma negativo, de evitar que a gente passe por uma situação nesse sentido? Uma situação ruim. Alguém? É através do amor e da caridade. Tá? É aquela história de o amor e a caridade apagam uma multidão de pecados. Então é mais ou menos isso. A gente só vai conseguir não resgatar tudo, mas vamos dizer assim, aliviar a próxima reencarnação, ou até mesmo essa, praticando o amor e a caridade, nos tornando cada vez melhores. Isso faz com que a nossa energia, como eu falei, do corpo energético que nós temos, que a nossa energia seja uma energia boa sempre, e traga para o nosso lado, tá, coisas positivas, coisas boas. E outra coisa, muitas vezes quando a gente consegue uma evolução espiritual já bem avançada, quando a gente tem um grande entendimento, o próprio espírito escolhe como ele quer desencarnar, o que ele quer passar para evoluir mais rápido. Tá? Então às vezes você fala, meu pai e minha mãe eram horríveis, não sei o quê, eu não pedi para nascer nessa família. Pediu sim. Pediu. Então você está ali naquela família porque você precisa, você está com as pessoas que você precisa, e a melhor coisa que você tem a fazer é se entender com os que estão, principalmente na família, nessa encarnação. Porque se não for nessa que vocês vão se entender, vão voltar na próxima. Podem ter certeza que a próxima vão voltar junto. Então se não quer voltar com aquele parente, aprenda a gostar dele nessa. Tá? Então, gente, é uma breve palestra, tá? É só para a gente entender um pouco e não ficar tão desesperado. Tem gente que já está falando que o mundo vai acabar, né? O problema é que hoje em dia as notícias chegam muito rápido. Quando aconteceu o fato, você já está sabendo agora o que está acontecendo. Tá? E aí dá a impressão de que o mundo está ao caos. O mundo não está ao caos. Nós estamos num processo, né, de evolução planetária, onde estamos passando num planeta de provas e expiações, onde a situação nossa é o que a gente sabe até hoje, para um planeta de regeneração. Isso significa que vamos passar uma coisa melhor. Não vai ser 100% ainda, mas vai ser muito melhor do que está hoje.
Mas esse processo também é lento, tá? E necessita do quê? Que a grande maioria dos que aqui estão também melhorem. Você só vai ter um planeta regenerado se a maioria da sua população também for regenerada. Né? E aqueles que não forem mais compatíveis com essa vibração, com essa energia, infelizmente vão ser tirados do nosso planeta. Tá? Não vão poder continuar seguindo nessa escola maravilhosa que é o nosso planeta Terra. Tá? Eu vou terminar a palestra hoje com uma música, na realidade é uma oração. É a oração. É uma oração cantada. Tá? Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na letra. É a oração de Cáritas. Tá? Muito obrigado. Boa noite.